Ontem, Vladimir Putin deu um recado aos países vizinhos ali da Europa. A reunião entre representantes dos Estados Unidos com a Rússia em Moscou terminou sem um compromisso para o fim da guerra na Ucrânia. Antes do encontro, que durou cerca ali de 5 horas, o presidente russo Vladimir Putin reagiu às pressões europeias por mais concessões de Moscou e afirmou que está pronto para um conflito com a Europa Ocidental. Fred, o que a gente pode esperar? Foi um ultimato ali, né? Sim, foi uma pressão contra os europeus, até porque os europeus também estão fazendo pressão contra a Rússia. Vamos ver o que o Putin falou primeiro. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом скоро сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Ele tá tentando garantir que o programa ele não tenha perdas territoriais, que ele já conquistou na Ucrânia, e também quer evitar que a Ucrânia seja aceita na OTAN. Né? São esses dois pontos que estão emperrando as negociações, estão sendo conduzidas pelo Steve Witkoff, o enviado de Trump, e o genro de Trump, que é o Jared Kushner. Eles estão lá em Moscou, nessas reuniões, e a Europa tem feito uma pressão muito forte. Eles já anunciaram ontem também a suspensão da compra de petróleo e gás russo a partir de 2027, que gera uma receita para a Rússia de mais ou menos 1,5 bilhão de euros por mês. Eles também estão discutindo a questão dos recursos congelados, são mais de 100 bilhões de dólares desde o início da guerra, desses recursos congelados da Rússia para serem aplicados exclusivamente na Ucrânia, e isso gera um impasse muito forte nas negociações. E a Rússia, apesar de falar que não houve um compromisso pela paz, ela está negociando ponto a ponto, ela está tentando ganhar tempo, até porque territorialmente eles conseguiram alguns avanços. Esse mês foi um período de avanço muito grande, porque são praticamente 2 anos de uma guerra estabilizada ali no leste da Ucrânia. Eles conseguiram avançar 700 quilômetros quadrados. Pode parecer muito falando em números assim, mas é o equivalente a 2 cidades de Sabará. Né? E eles ocuparam a região de Pokrovsk, né? Anunciaram a tomada de Pokrovsk, onde eles até levantaram a bandeira russa. A Ucrânia afirmou que ainda não está completamente tomado. Por que é importante Pokrovsk? Pokrovsk é um eixo, né, um hub de logística, porque para lá vão várias rodovias e ferrovias. Se a Rússia conseguir ocupar plenamente essa cidade, que fica perto da região do Donetsk, ele vai dificultar a distribuição de equipamentos, alimentos, armamentos para os ucranianos continuarem a defesa ali na região, e ainda abre uma possibilidade de avanço em direção ao ocidente e ao norte da Ucrânia. Então é um momento em que o tempo está a favor do Putin. Quanto mais tempo ele ganhar nessas negociações, melhor para ele, porque ele pode consolidar esse avanço militar tímido, mas importante, que ele teve na região. A Ucrânia contesta, diz que ainda ocupa parte de Pokrovsk, mas vamos ver como que está a situação. E tem a pressão sobre o Zelensky também no meio disso tudo, né? Sim, porque Zelensky ele está tentando puxar os países europeus para apoiá-lo, né? Principalmente ele teve encontros com o Macron da França. Hoje, por exemplo, na Europa, em Bruxelas, os ministros da defesa da Europa estão reunidos. Ele mantém emissários lá e diz que também vai mandar emissários para os Estados Unidos. Por quê? Porque dentro do país ele está sob uma pressão muito grande. Ele está no meio de um escândalo de propinas, são mais ou menos 100 milhões de dólares em propinas pagos para funcionários do governo por empresas de energia. Né? Esse dinheiro estaria sendo desviado. E até alguns dos seus principais assessores, entre eles um que participava dessas negociações com os Estados Unidos para o fim da guerra, tiveram que renunciar. Então, dentro do país, Zelensky está muito pressionado, e ele também está tentando garantir o avanço desse acordo para ele ter algum estofo político para ele poder continuar. Ele é muito questionado também porque, pela Constituição ucraniana, em período de guerra não há
eleição para presidente. E o mandato dele já venceu há bastante tempo.